Começa agora mais um RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural, onde você também pode acompanhar nossos podcasts no Spotify, buscando por RIC Rural. No RIC Rural Podcast de hoje eu vou conversar com Rosângela Resch sobre como criar marcas inesquecíveis, um assunto que entra no nosso modo de vida pessoal também, que é muito importante ter uma marca que nos identifica plenamente e imediatamente. Mas quem é a Rosângela Resch, minha entrevistada de hoje? Ela é empresária, sócia e gerente de marketing da Cefids, empresa brasileira de bioativos naturais para a nutrição animal, com sede em Toledo, no oeste do Paraná. Formada em marketing pela Unip de São Paulo, tem especialização na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, 25 anos de formação e atuação em marketing. Ela é especialista também em personal branding e recentemente participa da primeira escola do metaverso do Brasil. Ela é grande entusiasta pelo estudo de marcas e tudo que é relacionado ao marketing e criação de marcas. A Rosângela já acumula 120 nomes de marcas criadas e registradas. Ela também é palestrante e mentora digital. Rosângela Resch, com esse currículo, eu agradeço a sua presença aqui. Sei que vamos ter um assunto bastante interessante, importante, porque tudo, pelo que eu pesquisei, é tudo que envolve a gente, está a marca ali. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui falando aqui no RIC Rural Podcast dessa semana. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e eu tenho só que agradecer o convite. Rosângela, para falar com você, eu fui dar uma pesquisada, claro, a gente sempre faz isso, e a marca é uma coisa que eu fiquei impressionado onde é que ela está, né? Tudo na gente é marca. O modo de se vestir, por exemplo, te identifica, a marca daquele cara é uma marca, ele é social, ele é despojado, ele é bem solto, né? O e-mail pessoal da gente, né? Eu tenho o meu e-mail pessoal que é Sérgio Mendes sergiomendesjor.agro@gmail.com. O meu e-mail profissional é ricrural@gruporic.com.br. Já está tudo identificado, que eu sou jornalista e sou do agro no meu e-mail pessoal. Né, as redes sociais que te dão uma marca, você tem lá, se você não souber usar a marca na hora que você registra o teu Instagram, teu Facebook, ou seja, o que for mais, também não vai identificar você de imediato, né? Então, a marca, ela tem um propósito, né? Eu queria que você falasse desse propósito para a gente começar o nosso papo. Sérgio, a marca, ela já está com a gente desde quando a gente nasce, porque a primeira marca registrada que a gente recebe, que fica marcada, né, eu falo assim, é uma marca que ela fica marcada ferro e fogo, é o nosso nome, é a nossa primeira marca. Então, quando a gente recebe o nosso nome, a gente, querendo ou não querendo, todos nós já somos uma marca registrada. Que a gente começa pela nossa primeira marca, que é o nosso nome e o nosso sobrenome. Então, as pessoas perguntam assim, eu preciso trabalhar a minha marca. O seu nome é a sua primeira marca, ele trabalha por você o tempo todo, porque as pessoas, quando elas pensam em você, quando elas lembram de você, elas lembram do seu nome. Então, o processo, né, de branding que a gente fala, de personal branding, já começa por aí. Uhum. Mas, assim, vamos explicar, assim, o que é o branding ou o personal branding. O branding é uma palavra em inglês que vem de brand, que significa marca, e esse ing no final, que significa a marca em movimento, ou seja, é a gestão da sua marca. O personal branding é o seu nome, o seu sobrenome, a sua reputação, o que as pessoas lembram de você. É um conjunto de percepção e memórias que as pessoas têm em relação a você, só que também é o que você pensa de você, o que você sabe sobre você e o que as pessoas veem em você, o que as pessoas enxergam em você. Então, essas duas unidades que formam esse conjunto do personal branding. Personal branding tem a ver com gestão, tem a ver com a administração daquilo que você quer
como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Então, a gente tem que sempre pensar, quando a gente pensa em marca, a gente pensa em reputação. E a gente pensa assim, quando você pensa em reputação, você fala assim, falar de mim, porque se eu não falar de mim, as pessoas vão falar de mim aquilo que elas quiserem, né? Elas vão falar aquilo que elas quiserem. E aí, muitas vezes, pode ser que elas falem bem, mas pode ser que elas falem mal e não seja verdade, né? Tá, então, pegando um gancho do que pegando um gancho do que você está falando aí, né? Você já criou 120 marcas, como a gente falou aqui no início, né? E quais são alguns dos fatores? Onde é que a pessoa, na hora de criar uma máquina, ou como você vai orientar alguém, o que você considera, ou seja, como nomear uma marca nova, como escolher uma marca? Quando a gente começa um processo de criação de um nome de marca, a primeira coisa que a gente tem que pensar é definir o público-alvo, definir quem são as pessoas, entender esse público para que a gente possa se comunicar de uma forma ou ter um posicionamento bem estratégico para falar com essa persona, com esse público-alvo. Então, a gente define esse público-alvo e daí a gente começa a trabalhar. Aí a gente tem o posicionamento da marca, né, que é toda essa identidade que a gente vai trabalhar. A gente faz um brainstorming com a pessoa, ou a gente faz um brainstorming com a equipe que vai participar do processo de criação desse produto, ou do nome de uma empresa, ou de um nome de um método, enfim. A gente faz um brainstorming para saber o que é esse produto ou essa empresa, onde que ela vai atuar, quem são os concorrentes dela, pegar todas as informações ali, e a gente faz esse brainstorming para tá jogando todas as ideias iniciais ali no processo de criação. Depois a gente faz uma avaliação desse nome, a gente chama todas as pessoas, a gente escuta as pessoas envolvidas, a equipe, e a gente começa a fazer um teste para ver se esse nome está sendo bem aceito, né? A construção desse nome está sendo bem aceita pelas pessoas, porque é importante a gente fazer esse processo de avaliação, esse teste, né? Olha, nós estamos aqui criando essa marca, eu queria fazer, pode até ser com as pessoas da equipe mesmo, ou algumas pessoas próximas a você vai fazendo um teste, fazendo uma pesquisa, para pedir se esse nome está sendo bem aceito. E aí, por último, e uma das coisas mais importantes desse processo é você registrar, depois de definido o nome, de escolhido o nome do produto ou da empresa, da marca, né, que vai ser lançada, você fazer o registro dessa marca, porque o que acontece, e muitas vezes as pessoas fazem todo o processo, só que no final acabam não registrando essa marca, e aí você corre um grande risco de perder essa marca, né? A gente tem um case agora que é bem recente, né? Que é o case do Twitter, que mudou o seu nome para X, para X, né? E só que esse nome tinha sido já registrado pela concorrência, tinha sido registrado por outros, por outras plataformas, né? Da concorrência. E aí agora isso daí vai causar uma grande briga judicial. Então essa é a grande sacada, né? Se você não quer ter problemas, você precisa registrar essa marca. Agora, a marca, ela tem que estar também diretamente associada à sua marca gráfica, a sua logomarca, ou seja, a frase que te identifica, ela tem que estar relacionada ao projeto visual também, que você está colocando ali, né, Rosângela? Depois que você criou o nome, né, aí você definiu o nome, registrou essa marca, fez uma pesquisa para saber se esse nome foi bem aceito, se ele está bem posicionado. Depois disso, você parte para
para a identificação visual, que a gente chama, né? Para esse processo criativo de você fazer toda a parte visual da marca, que é a logomarca, o slogan, como que ela vai se posicionar, quais são as cores, né? Os arquétipos dessa marca, o que ele vai comunicar. Aí já é um processo é um processo de design, que você vai estar construindo os ícones, os desenhos, quais são as associações que você quer que a sua marca tenha. Então, todo esse processo de design é um processo que vem depois, que é o processo da imagem, que é muito importante também. Rosângela, aí também a gente vê uma dificuldade muito grande nas pessoas fazerem uma identificação, até no cartão de visita dela, porque coloca lá o nome e na hora que você está recebendo o cartão, você vê que sabe quem é a pessoa, mas lá na frente, depois você está olhando, mas o que faz esse cara aqui mesmo? Então, essa identificação, essa identidade é muito importante também. Por que muitas pessoas não se deram conta disso ainda, hein? Eu acredito que as pessoas têm um pouco de medo de se expor. Uma das grandes dores que eu ouço de alunos, de empresários, é sempre essa dor de aparecer, né? Mas aquilo que eu falei, a gente tem que fazer o nosso nome ser lembrado. Então, quando uma pessoa lembrar, por exemplo, de programa, um apresentador do agronegócio, ela vai lembrar no nome do Sérgio, né? Mas por que ela vai lembrar do nome do Sérgio? Porque você fez o seu nome trabalhar por você. Você já está no mercado há muito tempo e sempre tem alguma coisa que está relacionado ao seu nome e a você. Então, quando as pessoas pensam no seu nome, esse é um exercício bem legal para as pessoas fazerem, para saber como que está a marca delas, né? Quando as pessoas pensam no seu nome, elas pensam no quê? No que elas associam o seu nome. E aí, se você é um expert, por exemplo, de marketing, mas as pessoas não estão associando você ao marketing, tem alguma coisa errada, existe algum conflito, alguma comunicação errada aqui, né? Então, um ruído. Um ruído. Quando as pessoas lembram, né, daquele cartão que foi deixado lá, ou de como que você se comunicou com ela, como você teve esse primeiro contato com ela vai lembrar de você por forma de associações. Então, é importante você deixar vários pontos, eu falo, não é um canal só, não é só um ponto, né, de lembrança, de associação. A pessoa ela tem que ter vários pontos de associação em relação a você, para que ela lembre de você quando ela pensar, por exemplo, eu quero falar com um apresentador de TV que seja relacionado ao agronegócio. Eu já vou pensar no Sérgio, né? Então, essas associações que são importantes. Agora, você falou aí do meu tempo tenho quase 29 anos de profissão aí no agro, né? Então a gente sempre fazendo a mesma coisa, o relacionamento com o que eu faço e com o meu nome está bem, meu e da Rose está bem ligado ali, né? Agora, nessa sua experiência aí de 25 anos, né, de marketing, de trabalhar e agora mais especialista em marcas, a marca, a gente sabe que dentro do marketing o produto tem seu ciclo de vida, né? Início, aquela fase de explosão, estabilidade e depois o declínio. Isso existe também na marca? A pessoa que cria uma marca, ela precisa estar pensando nisso também? Sim, com certeza, Sérgio. Todas as marcas, todas as empresas, todos os produtos, eles têm o seu ciclo de vida. Então, a gente tem que estar sempre olhando como que essa marca está posicionada no mercado e ao longo, né, desse tempo ela tem altos e baixos. Então, quando a gente vê próprias empresas, grandes empresas, né, quando elas veem que isso está acontecendo, elas fazem esse rebranding que a gente fala. O que é o rebranding? É essa mudança de posicionamento, porque as marcas, elas evoluem. As marcas, elas não ficam estagnadas. Pode ver, quando a gente fala de grandes marcas, né, como Coca-Cola, Apple, Nike,
todas essas marcas, ao longo dos anos, essas marcas elas se reposicionam, porque senão, se elas não evoluírem, assim como nós também, enquanto marca pessoais, a gente precisa evoluir. Quem fica parado não cresce, não evolui. Então, a gente fala muito sobre marca pessoal também no reposicionamento de carreira, né? Então, as pessoas se reposicionarem, pessoas que não estão satisfeitas dentro da sua própria carreira, elas têm essa evolução. Hoje eu posso estar fazendo uma coisa, hoje eu posso ser reconhecida. No seu caso, você está há anos, né, com o marketing do agro, com a comunicação do agro, mas existem pessoas que mudam de profissão ao longo da jornada, né? E isso está tudo certo, é normal. A gente só precisa fazer esse reposicionamento da marca quando acontece isso, né? Mas eu acho que para você mudar para você mudar e ter uma segurança para mudar também e ter continuidade no sucesso da tua marca anterior, do teu fazer anterior, você tem que estar também tranquilo com a condução do que você fazia, a boa condução do que você fazia no exercício anterior para esse novo exercício. Eu acho muito importante isso. A gente não é só mudar de marca que vai apagar o cara lá, né? O que fez a ficha dele, vamos dizer assim, né? Acho que é importante também a gente deixar claro que, é claro, né? Se ele tiver uma mudança e tiver uma total mudança e te levar consigo as suas boas experiências, as suas boas reputações e referências, aí ajuda bastante também no novo caminho, né? Sim, ajuda. É aquilo que eu falei. A marca, ela é um conjunto de percepções, memórias que você deixa gravado. O que está gravado, o que está marcado, não sai mais. Então, as pessoas, elas têm essa lembrança, né, sobre você, sobre o seu nome, e isso é o que importa, essa reputação. A marca pessoal, ela tem a ver com reputação. Agora, nós falamos no começo também, quando eu te apresentei, que você entrou na primeira escola Metaverso, né, do Brasil. E já tem pessoas que dizem que isso é uma onda, como uma série de ondas que aparecem, vão e vai. Eu queria que você falasse sobre o que é metaverso. Recentemente, no RIC Rural, nós mostramos uma reportagem do metaverso que a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, tem ajudado a desenvolver isso. E essa ferramenta, mostramos um evento que teve em Londrina, com a participação também de uma cooperativa, e a gente vê que é uma realidade virtual, uma ferramenta bem, não sei se ainda distante, eu posso dizer, mas que foi bem familiarizada ali na hora que foi mostrada, sabe? É uma onda o metaverso? Afinal, o que é o metaverso, Rosângela? Bom, Sérgio, o metaverso é um conceito que foi criado por um escritor americano chamado Neil Stephenson, em 1992. E ele escreveu um livro chamado Snow Crash, e nesse livro ele conta a história de um guerreiro samurai que durante o dia ele tem uma vida normal, ele é um entregador de pizza, e durante a noite ele vira um guerreiro, ele vai para um outro mundo, para um outro universo chamado metaverso, e nesse universo ele vira um guerreiro samurai. Então esse nome, esse conceito veio desse livro. E aí esse nome metaverso foi apropriado, foi usado pelas empresas, né, pelas plataformas aí que a gente já conhece, as plataformas digitais, né? Então, o que significa esse metaverso? Ele é um ambiente, só que ele é um ambiente digital diferente do ambiente que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado a ver um ambiente 2D, né? O metaverso, ele é um ambiente 3D, ele é um ambiente de 3 dimensões. Eu não tenho esse contato aqui. Hoje eu estou aqui com vocês, a gente está conversando aqui através de uma tela, né? Então a gente chama isso de ambiente 2D.
o metaverso ele é um ambiente 3D. Eu não fico de frente para a tela. Eu mergulho dentro da tela. E para fazer isso, eu preciso dos devices, que a gente chama, que são os óculos, que são os aplicativos que a gente coloca nas mãos para ter sensibilidade, os aplicativos que proporcionam que a gente tenha cheiro em alguns casos. Então, assim, o metaverso, você não assiste ele, você entra dentro dele. Essa que é a grande diferença do mundo 2D, 2 dimensões, para o mundo 3D, que é um mundo 3 dimensões. E o que isso, né, implica para a gente? Esse ambiente, né, eu digo assim, que é como se fosse uma internet materializada. Porque aqui quando a gente está na internet, a gente vê aqui, mas a gente não tem esse contato, esse feeling, que quando a gente está ali com o óculos, a gente consegue ter essa percepção, essa visão. Então, ele é um mix de experiência virtual com experiência real, porque você consegue viver uma experiência ali dentro daquele mundo virtual, né? Uma experiência diferente. E o que escuto muito as pessoas falando, né, que o metaverso já acabou, que foi só uma onda. Ele não acabou. Ele ainda é um mundo em construção. Por questões de investimento, porque todos essas ferramentas que a gente precisa para entrar dentro do metaverso, para ter uma experiência dentro do metaverso, são caros, né? Por exemplo, a gente tem o óculos 3D que foi lançado agora recentemente, né, pela Meta, que custa em torno de R$30 mil, né, o óculos de ponta. A gente tem óculos que custam que são mais baratos, né? Mas são ferramentas que são caras ainda e não permitem tanto acesso à população. Então, eu digo que não acabou, mas ainda é um mundo que está sendo construído. Eu acredito que com o passar dos anos, assim como o telefone celular hoje é acessível, eu acredito que todas essas tecnologias, elas melhorando, se expandindo e se tornando mais acessível, essa onda não vai ser só uma ondinha passageira, né? Como todo mundo fala, mas realmente ela vai fazer parte integrante das nossas vidas. Agora, você como executiva também de uma empresa do agro, como é que o metaverso pode ser utilizado como uma ferramenta para o agro? A gente tem experiências virtuais que a gente pode trazer dentro do metaverso através dessas plataformas, onde, por exemplo, eu posso entrar dentro de um aviário, eu posso estar aqui na minha cidade e eu entrar dentro de um aviário lá no Mato Grosso, como eu já fiz, como eu já tive essa experiência. Eu posso fazer uma visita, levar esse óculos, como nós já fizemos também aqui pela nossa empresa, onde a gente consegue levar uma experiência para um cliente que está lá nos Estados Unidos, para que ele faça uma visita dentro da minha fábrica, aqui em Cascavel, no Paraná, e aí ele vai estar fazendo uma visita que ele provavelmente não poderia fazer essa visita, ele teria que vir para cá para fazer essa visita presencialmente, e eu consigo fazer que ele tenha essa experiência a milhares de quilômetros de distância. E isso é muito interessante. Então a gente já vê, por exemplo, empresas, cooperativas utilizando dessa experiência, né, dessas visitas que você pode levar para as pessoas entrarem dentro de um aviário, para as pessoas entrarem dentro de uma fábrica, sem a necessidade de muitas vezes percorrer quilômetros para estar tendo essa experiência, né? Nós estamos tendo essa experiência aqui, Rosângela, fazendo uma analogia há tempos atrás, sem internet, quando se eu fosse te entrevistar, eu teria que ir com uma equipe de televisão até a tua empresa, ou até o local, para a gente sentar lá, montar todo o nosso set de filmagens para poder te entrevistar. E hoje, nessa prática, mesmo sendo em 2D, eu estou aqui
levando, talvez em muito melhor qualidade, né, em tempo real para milhares de pessoas, o nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui. Numa analogia, é basicamente isso, né? Você pode, então, alguém que você está prospectando como cliente nos Estados Unidos e ele quer conhecer a tua fábrica, bota o óculos lá e anda ali. Naquele momento ele está vendo tudo. Ele está vendo... ele está vendo tudo, ele está tendo a experiência como se ele estivesse aqui dentro, né? Então eu tenho visto muitas cooperativas também, muitas empresas proporcionando essa experiência, né? Onde você pode entrar, por exemplo, dentro de um aviário de frango e você ter contato com milhões de pintinhos, né? Você entrar dentro de um incubatório que hoje, por exemplo, para você entrar dentro de um incubatório é muito difícil, né? Você não entra assim, não é uma coisa... Né? Nem entra dentro de um incubatório, né? Então, você ter essa experiência que muitas vezes na vida real você não poderia ter tão fácil, né? Agora, dentro dessa onda do metaverso, também a gente está ouvindo falar muito aí em inteligência artificial, né? Isso daí também é para se aplicar no agro, você vê um avanço nisso também? É claro que é um avanço, mas nós estamos avançando nisso, é a pergunta. Sim, a inteligência artificial, ela não é só uma onda, a inteligência artificial veio para ficar e a inteligência artificial é um furacão, na verdade é um tsunami que está vindo por aí. É um tsunami que está vindo por aí e a gente tem que fazer uma reflexão se a gente quer ficar parado e ser engolido por esse tsunami ou se a gente quer realmente fazer parte desse tsunami e aproveitar, né, essa onda, porque a inteligência artificial ela veio para ficar. Na verdade, se nós pararmos para pensar, Sérgio, a gente já utiliza, às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo que eu não quero utilizar a inteligência artificial, eu sou contra utilizar a inteligência artificial, só que as pessoas não se dão conta de que elas já estão utilizando a inteligência artificial há muito tempo. Então, você quer ver um exemplo? Olha só, quando você faz vendas pelo WhatsApp, você está utilizando a inteligência artificial. Quando você vai no banco e você tem a sua digital lá que você coloca para você entrar, isso é inteligência artificial. Quando você tem um celular e você entra no celular aqui para você entrar na sua conta do banco e você cadastra ali o seu reconhecimento facial. Reconhecimento facial é inteligência artificial. Então, hoje a gente está quando a gente tem um vídeo porteiro, que nem eu tenho lá na minha casa, um vídeo porteiro, que é já com reconhecimento facial também, ou com a digital, isso é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela está em todos os momentos. Quando você vai assistir um filme, né? Você entra lá na plataforma de filme e você percebe que ele já começa a dar ali os filmes preferidos, aqueles filmes que são indicados para você. Quando você entra nas redes sociais e você começa a aparecer anúncios, começa a aparecer coisas para você que você falou ou que você está procurando, coisas para comprar, você comenta ali com o seu esposo ou com a sua esposa que você está precisando comprar algum item, já começa a aparecer ali nas suas redes sociais, promoções daquele item que você comentou, que você falou. Tudo isso é inteligência artificial, né? E agora a gente tem que se aproveitar, né, disso. As pessoas perguntam, dizem para mim assim: mas a inteligência artificial vai substituir os empregos, ela vai substituir pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial vai substituir pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial. E elas vão se capacitar para isso, né? Foi o que aconteceu com o corte da cana, né? Quando se falava que não vai ter mais corte manual, no estado de São Paulo já está assim. Então, nossa, o que vai fazer com aquele contingente de cortadores de cana?
todos estão, assim, na sua maioria, ocupando algum outro lugar ou se especializaram em algum procedimento dentro da própria cadeia da cana e passaram a ser técnicos de oficina, enfim, se especializaram lá e fica aquela uma, né? Quando que a gente pode pensar que um cortador de cana projeta para o seu filho ser cortador de cana também, né? Então você tem que ter, e aí foi feito, você não tem desemprego em massa sobre isso, tem sim ocupações e acabaram se qualificando, e é o que vai acontecer com essa. Ninguém ocupa lugar, não. Se você tiver vontade, a pessoa vai se qualificar e vai ocupar lugar com melhor destaque ainda. Agora, eu queria saber, na sua opinião, se essa evolução digital, esse avanço na agricultura, o produtor está receptivo a isso. Pelo que eu tenho andado, eu tenho visto que sim, mas você, quando faz suas palestras e você percebe a temperatura da palestra quando chegam as perguntas, se a pessoa entendeu ou não o que você falou, né? Como é que está isso, Rosângela, na sua opinião? Eu vejo, sim, que ainda existe uma dificuldade na comunicação, ainda muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de acesso, principalmente à internet, né? Mas eu acho que houve um grande avanço, né, principalmente no campo. Hoje, essa evolução ela está permitindo que os agricultores, que as suas famílias, eles estejam mais conectados, né, com o mundo. E eu vejo assim que o agro, depois da pandemia, a pandemia foi boa para o agro, porque esse agricultor brasileiro, ele está cada vez mais profissional. A cada dia ele está mais preparado. Eu vejo que hoje a gente vê assim, o Brasil é um grande produtor, um dos maiores produtores de frango, de ovos, de suínos, de bovinos, e o produtor ele está se preparando cada vez mais ele enxerga que ele é uma empresa, que ele deve pensar como uma empresa, que o agronegócio é uma grande indústria a céu aberto, e ele pensa, né, com a pandemia, ele venceu, eu acho que essa etapa, e ele entende hoje que ele é essencial. Ele entende que ele faz parte de uma cadeia que é essencial. Então, assim, eu acredito muito que houve essa evolução ela está indo muito rápido, e eu acredito que cada vez mais. Hoje a gente tem, por exemplo, os filhos, né, que estão ficando mais na propriedade, estão voltando, né, indo estudar, indo para a cidade e voltando para poder ficar e assumir as fazendas, assumir as produções. Então, eu acredito que o produtor ele tem visto essa transformação, e essa evolução digital está permitindo essa conexão cada vez maior. Pois é, também acho que eu tenho andado aí, tenho visto essa agricultura de precisão aí cada vez mais presente dentro das lavouras, e nada mais é do que uma interação, né, com satélites, com meios de internet e tudo, que o produtor agora tem que ter essa ferramenta, senão ele vai sucumbir no seu negócio lá. Agora, em 2022, você fez um desafio no Congresso Internacional do Peixe, International Fish Congress, em Foz do Iguaçu, onde você falou lá, venda melhor o seu peixe, né? Ou seja, para o produtor deixar de vender commodity e criar suas próprias marcas. O que você quis dizer com isso, Rosângela, e como é que ficou? Pessoas aceitaram essa proposta sua? Foi interessante, eu fui convidada por uma amiga jornalista para participar. Ela sabia que eu trabalhava com a criação de marcas e registro de marcas, e ela me fez um convite para que eu fizesse uma palestra para aquelas mulheres que eram mulheres da área de piscicultura, que estavam presentes no International Fish Congress, lá em Foz do Iguaçu. E daí surgiu a ideia da gente fazer uma palestra
que se chamou Como Vender ou Venda Melhor o Seu Peixe, né? E o que a gente queria trazer para essas mulheres? Não era ensinar elas a vender a proteína, peixe, a carne, peixe, né? Mas era ensinar elas a vender o próprio negócio, né? O negócio delas. E aí a gente criou essa comunicação com as mulheres, com as produtoras, piscicultoras, e nesse momento a gente falou com elas sobre a importância de criar marcas, a importância da gente levar, né, delas mostrarem o trabalho delas, e delas criarem esses nomes para os seus produtos, para as suas pisciculturas, para que a gente iniciasse aí um trabalho de vender melhor o peixe delas, enquanto mulheres empreendedoras e mulheres do agro, né? E aí, essa criação, essa geração de valor, ensinar para essas produtoras o quanto é importante ter uma marca, o quanto é importante, não só para as mulheres, mas para os homens também, né, que estavam lá presentes, porque normalmente essas propriedades são propriedades familiares, né? Então, surgiu essa ideia, a gente fez a palestra Como Vender o Seu Peixe, que depois acabou se tornando um curso, onde eu ensino as pessoas, né, essa mentalidade de nós termos uma marca made in Brasil, uma marca de origem brasileira, onde a gente, porque eu enxergo que nós precisamos, nós enquanto brasileiros, a gente precisa vender melhor o nosso peixe, que é a nossa marca made in Brasil, né? A marca produtos de origem brasileira. A gente, muitas pessoas valorizam muito o que é importado, o que vem dos Estados Unidos, o que vem de outros países, né? Mas eu lancei esse movimento lá no International Fish Congress, que era o movimento de que nós precisamos vender o nosso peixe, né? As marcas brasileiras estarem em evidência cada vez mais. E foi muito bem aceito, assim, foi um movimento bem legal que a gente fez, porque essa questão, né, Sérgio, de a gente pensar, começarmos a pensar como uma verdadeira empresa. Nós todos do agro, nós todos empresários da cadeia do agro, produtores rurais, agricultores, mídias do agro, enfim, a gente precisa pensar nessa comunicação de levar para fora, vender o nosso peixe lá fora, porque assim é muito complicado, muitas pessoas falando muita coisa errada sobre o agro, muita desinformação, e para nós é difícil a gente concorrer com... a gente está aqui, a gente tem aqui no Paraná, em Santa Catarina, a gente tem muitas pessoas, muitos influenciadores, muitas pessoas que falam sobre o agro, mas em outros estados a gente não tem tantos influenciadores, tantas pessoas assim. E você vê, por exemplo, em São Paulo, né? É difícil para a gente concorrer lá na capital com atores globais que só transmitem, né, desinformação. É difícil você querer concorrer com uma Greta, por exemplo, né? Eu digo assim, precisaria de 50, 100 mil Rosângelas, precisaria de 50, 100 mil Sérgios para que a gente pudesse ter essa força que essas personalidades que fazem tanto burburinho, tanto barulho e promovem desinformação. É difícil a gente concorrer. Então, é verdade. É uma competição um pouco desigual, né? A gente tem aqui, nosso RIC Rural tem 1.200.000 pessoas por mês. Tem personalidades aí que falam mal do agro, que tem 36 milhões de seguidores. Então a gente fica... É um trabalho de formiguinha, a gente vai ter que ficar mostrando, né, e divulgando o que a gente vê lá, diferentemente de que eles veem ou ouvem de longe, né? Mas, Rosângela, eu acho que desse papo a gente tira, acho que a conclusão que a marca é o DNA,
né, tanto da pessoa quanto da empresa, ou seja, é aquilo que faz você relacionar o teu produto com a tua marca imediatamente. Estou certo ou não? Tá certo, a nossa marca é a nossa identificação, né? Não existe, e o ponto principal disso tudo é que nem mesmo em gêmeos idênticos o DNA é o mesmo. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua própria marca, tem a sua própria essência, tem o seu próprio nome, né? Tem a sua autenticidade, tem aquilo que traz em você a sua identificação, o seu porquê, eu digo assim, a sua essência, né? Então, cada um de nós é diferente, nenhum de nós é igual, nenhum de nós nem mesmo gêmeos idênticos. Então, essa marca é o que fica, né? Como que você quer ser lembrado? Exatamente. Agora, falar em marca que fique ser lembrado, como surgiu, como é que foi composta bem rapidamente a Seifides, a empresa da qual você é sócia e tem uma marca muito forte? A Seifides é uma junção das palavras em inglês safe, de seguro, e feed, de ração. Então, quando a gente foi fazer a criação dessa marca, nós já tínhamos no nosso posicionamento que a gente queria ser uma marca global, que a gente ia ser uma empresa que não iria trabalhar só no Brasil, mas que a gente queria exatamente levar os nossos produtos para todo o mundo. Alimentar o mundo é um dos nossos propósitos. E aí a gente trabalhou, né, toda essa identificação dentro da sustentabilidade, dentro do green, do verde. Então a gente tem uma marca verde e os nossos produtos são bioativos naturais para nutrição animal. Então a gente trabalha com matérias-primas que a gente chama de plant-based, né? E toda essa construção já com esse propósito de ser uma empresa global. Então, hoje a gente tem a gente tem bastante forte, né, essa questão do safe, de seguro, e feed, de ração, que é a junção, né, dos nomes, safe, de seguro, feed, de ração, ou seja, ração segura ou alimento seguro, porque a gente quer levar o alimento seguro para toda a população mundial, né, do campo até a mesa do consumidor. E essa é a tendência e não tem mais volta. Rosângela Resch, diretora, sócia da Seifides, empresa de bioativos naturais para nutrição animal, especialista em marketing e criação de marcas. Muito obrigado, viu, Rosângela, por estar aqui com a gente, aceitando o nosso convite, bater esse papo gostoso aqui no RIC Rural Podcast. Um bom dia para você. Obrigado, Sérgio. Bom, o RIC Rural Podcast de hoje fica por aqui, dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um bom papo como esse que nós tivemos hoje com a Rosângela Resch. Você pode entrar no YouTube do RIC Rural, ou também no Spotify, buscando por RIC Rural Podcast. Até lá, então.